Abra a sua Bíblia no Salmo de número 131. Salmo 131, salmo bem curto. Diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Lê mais uma vez, curtinho, 3 versículos. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém. Quero convidar você a fechar os seus olhos e ter um momento seu de oração. Colocar o seu coração diante de Deus, sua vida diante de Deus. Deus, nós nos reunimos como povo do Senhor e temos no decorrer dos tempos meditado nesses salmos de peregrinação. Que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração, a tua vontade, o teu querer, e que saiamos daqui edificados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um livro de oração de um autor chamado John Bailey, e que tanto o pastor Antônio quanto eu temos usado no decorrer dos anos, não constantemente, não rotineiramente, mas ele é marcado pelas orações da manhã e pela oração da noite. E isso me faz lembrar autores que são voltados para a área da espiritualidade. E a maioria desses autores voltados para a área da espiritualidade, eles falam quase que sempre que é uma jornada, uma caminhada, uma peregrinação, na qual você sai de um ponto até chegar no outro, com o intuito de maturidade cristã. Os salmos de peregrinação, os salmos de degraus, os salmos de romagem, ou como Eugene Peterson chama, os salmos de subida, eles visam essa caminhada, esse roteiro, esse percurso para que você saia de um ponto e chegue até outro, e nesse outro ponto você esteja mais maduro. Portanto, maturidade não tem a ver com idade. Não é o fato de você ter quase 40 anos como eu, ou mais. Não, ainda falta mais de 1 ano e 1 mês, Marli. Graças a Deus. Mas estou chegando lá. Eu diria que estaria fazendo 28, Gabriel, mas eu estou mudando as contas aí, tá? Mas não é acima dos 40 que garante maturidade. Muito além disso, há um tempo atrás eu vi um seminarista colocando no Instagram, naqueles stories do Instagram, que ele estava amadurecendo muito porque ele tinha ido para o seminário. Na época ele tinha ido há poucos meses para o seminário. E também é possível estar no seminário e não ser maduro. Acontece, existe. E quando você está mais envolvido ainda com o seminário, que você percebe que isso é mais possível ainda. Outro detalhe, eu vi há pouco tempo atrás um pastor soltou uma propaganda no Instagram também, dizendo assim: se você deseja alcançar a maturidade espiritual, eu tenho a solução para você. TechPix, a máquina 3E1, grava, filma, tira foto. Brincadeira, meus irmãos. Ele propôs o seguinte: eu tenho uma devocional com cerca de 1 minuto e você vai atingir a maturidade espiritual com 1 minuto desse devocional todo santo dia. Eu preciso dizer que é um pouco mais do que 1 minuto necessário para você crescer, amadurecer. Eu entendo que 1 minuto com Deus é mais importante do que nenhum minuto com Deus. Mas não é isso que vai produzir maturidade no seu coração. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, para mim, esse salmo mostra o caminho para a maturidade. O Salmo 131 mostra um roteiro,
um trajeto, um percurso para a maturidade. E ele passa por alguns elementos. Por exemplo, John Bailey, que eu citei, ele vai afirmar o seguinte: a humildade é o outro lado da confiança em Deus, enquanto que o orgulho é o outro lado da confiança em si mesmo. No que consiste isso? Para que você tenha maturidade, você precisa abandonar o orgulho e confiar em Deus. É sobre isso que o Salmo fala em última instância. Nesse sentido, Eugene Peterson vai dizer que o Salmo 131 é o salmo de manutenção. Ele tira aquilo que parece bom, para quem não entende do ramo, e reduz a distância entre os nossos corações e as raízes que estão em Deus. Quando Eugene Peterson está tratando sobre isso, ele está tratando sobre a poda de uma árvore. E ele fala que algumas árvores não geram frutos como deveriam gerar, porque não podaram, não cortaram coisas da sua vida. E essas coisas na sua vida estão drenando a sua energia e, consequentemente, você não gera frutos, você não cresce, não amadurece como deveria crescer e amadurecer. A proposta do Peterson, baseado no Salmo 131, é que algumas coisas precisam ser retiradas da nossa vida. Só porque o Peterson cita raízes, me faz lembrar um outro autor que ele trabalha com cosmovisão cristã, e eu estou tentando lembrar o nome dele enquanto eu falo, vou falar a citação, depois quem sabe eu lembro o nome. Se não, vocês já sabem, né? Estou chegando perto dos 40. Então, está indo embora a memória. Ele diz o seguinte: o problema do ser humano não é um problema de tempo, é um problema de radical, de raiz, daquilo que está no interior do ser humano, daquilo que na verdade está no coração do ser humano. E a proposta desse autor é que o que precisa ser tratado no ser humano é o coração. E a proposta dele é baseada na raiz, coração, porque o exterior, normalmente as pessoas conseguem maquiar bem. É quando você está mal e a pessoa pergunta para você assim: bom dia, tudo bem com você? Você coloca aquele melhor sorriso que você pode no rosto e diz: tudo bem. Mas quando o seu interior, a sua alma e o seu coração está em frangalhos. Então, o que precisa ser tratado é o nosso coração, porque o exterior a gente maqueia bem. Você compra a Mary Kay, tem uma revendedora Mary Kay da igreja, na verdade duas. Você maqueia bem o rosto e vai embora, né? As coisas acontecem, caminham, crescem. Então, nesse sentido, há dois problemas que podem ser gerados pela nossa falta de maturidade, de crescimento, ou melhor, o problema no nosso coração, que é uma ambição indomável, e você é o tempo todo bombardeado por essa ambição. As pessoas plantam isso em você, um novo curso, uma nova formação, uma nova casa, um novo carro. Eles produzem um anseio pelo não contentamento com quem você é, com quem você tem e com tudo aquilo que te cerca, de tal forma que você só se torna alguém enquanto você continua adquirindo coisas. O nome disso é ambição. Jesus vai trabalhar isso por meio da avareza e vai falar que o tempo todo nós queremos mais e mais dinheiro, como se a nossa vida girasse somente em torno do dinheiro. Salomão, na verdade não é Salomão que escreve Provérbios 30, é outro autor lá, mas em Provérbios capítulo 30, versículo 15, expressa bem essa ambição, essa avareza do ser humano, quando diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, dá. O ser humano tem um desejo por cada vez mais coisas, bens, propriedades. Em outras palavras, tem o Deus consumo à nossa volta, e que o local de culto é chamado de shopping center, e que nesse momento vários cristãos estão lá adorando ao Deus consumo nesse momento. Eu estou falando isso para você não ir mais no shopping? Claro que não. Eu estou falando para você entender aquilo que domina o seu coração, aquilo que conduz o seu coração, e para que você possa crescer diante de Deus de fato e de verdade. Ainda pensando nisso, tem um segundo problema: uma dependência infantil. Eu tenho a sensação de que algumas pessoas envelheceram, mas não amadureceram. Algumas pessoas, os cabelos ficaram brancos,
a barba esbranqueceu, os ossos, o corpo ficou mais frágil e mais fraco. Mas de fato e de verdade ela não amadureceu. Ela continua sendo a mesma pessoa, caindo nos mesmos erros, incorrendo nos mesmos problemas da vida dela de anos e anos atrás. Então, se nós não prestarmos atenção no caminho para a maturidade, eu e você correremos o sério risco de envelhecermos, mas não amadurecermos. E eu preciso aprofundar essa ideia dizendo o seguinte: também não é o número de anos que você faz parte da igreja que vai garantir maturidade para você. Você pode fazer parte dessa igreja há 50 anos e ser uma pessoa imatura. Você pode vir todo domingo e ouvir a pregação do pastor Antônio, a melhor pregação do pastor Antônio, e mesmo assim não ser maduro na fé. Há uma série intitulada This Is Us, que acompanha 3 irmãos, 2 gêmeos, eles eram trigêmeos, mas no parto um deles faleceu, então são 2, e um adotado, e o roteiro da vida deles, enquanto eles estão crescendo, vai do presente e mostrando flashback do passado. Em um dos episódios, o Randall, que é esse filho adotado, está com o pai Jack, e eles estão naquele monumento em Washington, que tem todos os heróis de guerra nos nomes lá, né? E daí o Randall fala para ele, o Randall adolescente, fala para ele assim: pai, eu quero ser um homem grande, e eu quero fazer grandes coisas. E daí o Randall do presente, conversando com a mãe dele, diz o seguinte: é mais difícil ser um homem bom do que um homem grande. Eu vou repetir. É mais difícil ser um homem bom do que um homem grande. Deixa eu trazer para o nosso contexto. É mais fácil eu ter sucesso, status, fama, dinheiro, do que de fato ser uma pessoa madura na fé. Então eu tenho 3 pontos para falar nesse texto, e eu espero ser breve com eles. Primeiro, o caminho para a maturidade passa pela renúncia. Se vocês acompanharem a leitura do primeiro versículo, ele começa dizendo assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. O que ele está fazendo é o raio-x do interior dele, o raio-x do coração dele. Mas para mim o nome de tudo isso que ele está fazendo é renúncia. Há um livro do Charles Swindoll que ele trabalha 4 disciplinas espirituais. 2 delas é o silêncio e a solitude. Uma eu não vou lembrar, estou ficando velho, mas uma delas é renúncia. Isso significa que renunciar a algo, dizer não para as coisas, é o tempo todo vocês praticarem uma disciplina espiritual. Disciplina é aquilo que forma um hábito na nossa vida e que vai produzir transformação em nós. Significa que nós precisamos repetir isso várias e várias vezes na nossa vida, e não somente uma, para que isso gere frutos, resultados na nossa vida. Consequentemente, o que Davi experimenta no Salmo 131 é uma renúncia de algo não que ele viveu naquele momento instantaneamente, mas que ele praticava em toda a sua vida, em toda a sua história, em toda a sua jornada. O que ele renuncia? Antes de eu falar o que ele renuncia, me veio um texto na memória, se não me falha a memória, é Lucas 29, versículo 23, que diz assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, pegue a sua cruz e siga-me. Isso é renúncia. Negar a si mesmo. É sobre isso que o Charles Swindoll falou. Então, o que o texto mostra que renúncia, que Davi renuncia, e que eu e você precisamos aprender? Dos desejos do coração. Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Lá no final eu tenho uma aplicação que eu vou falar que o coração do homem é uma fábrica de fanfic. E daí eu vou explicar o que é fanfic lá. Mas por enquanto, fica com uma fábrica de ídolos. Eu e você temos desejos, anseios, vontades, prazeres que o nosso coração almeja e que não necessariamente eles sejam saudáveis.
na maioria das vezes, eles são tóxicos, nocivos, destrutivos. Assim como o que ele está falando do coração dele. O meu coração não é orgulhoso. Porém, contudo, entretanto, todavia, de start, agora eu aprendi mais um. Não obstante, ele está mostrando, revelando que o orgulho é algo que ele está renunciando constantemente. E se alguém tinha algo para ficar orgulhoso, era Davi, né? Ele tocava harpa, tocava bem, o texto bíblico fala para chamar diante de Saul só quem tocava bem, então ele tocava bem. Ele tocava e os espíritos malignos fugiam, né? Vou aproveitar que a Josi está de repouso, e ele tocava e os capirotos iam embora, tá? Ô Josi, você está aí? Os espíritos malignos iam embora. Podia se orgulhar disso. Ele podia se orgulhar porque ele foi ungido rei. Porque ele ganhou muitas batalhas. Porque as pessoas não tinham coragem de enfrentar o Golias e ele teve. Se tinha alguém que poderia ficar orgulhoso, esse alguém era Davi. E olha só, eu que lavo a louça agora que a Josi está grávida, já estou lá em cima, ó. Estou lá em cima. Não foi só a louça não, viu, Lemó? Teve um banheiro, mais coisa aí, ó. Mas quem está contando, né? Os desejos do coração. E aí é importante lembrar um texto. O nosso coração é enganoso. O nosso coração tem hora que ele é indomável. O nosso coração tenta tomar as dianteiras de coisas que não deveriam tomar. Então, o que nós precisamos renunciar? Esses desejos do nosso coração que batem a porta. O segundo, nós precisamos renunciar o desejo, o sentimento de nos sentirmos superiores aos outros. Acho que a melhor expressão para nós lembrarmos é que nós continuamos a ser pó. Mas como há pessoas que insistem a olhar para nós, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, e depois ter um olhar altivo, superior em relação aos outros. Se nós queremos de fato e de verdade maturidade cristã, nós precisamos entender que o nosso chamado é para sermos iguais. É sobre isso que a reforma protestante fala do sacerdócio universal de todos os santos. Todos nós somos iguais. Todos nós. Não há superior. O cristianismo é diferente de outras religiões porque nós não temos casta. Se você for lá no hinduísmo, você tem os Dalits, os Brahmanes e todas as outras ordens presentes lá. Aqui no nosso meio, o pastor não é superior aos outros irmãos, somos todos iguais. E nós temos desenvolvido o hábito de chamarmos as crianças aqui, sentarmos com elas, porque pastor precisa ter cheiro de ovelha. Precisa estar no meio. Nós não temos cadeira aqui em cima para ficar alguém sentado aqui enquanto os outros estão pregando, porque nós entendemos que pastor precisa estar no meio das pessoas, presbíteros precisam estar no meio das pessoas. Nós não estamos criando uma categoria superior. E mais ainda, o dom do Espírito Santo também não é para criar castas, como se eu só ouço aquela pessoa porque ele é mais ungido. Porque aquele tem uma oração potente e poderosa. Porque o pastor Antônio vai rodar o terno e pessoas vão cair. Não. Não é sobre isso. Nós não estamos pensando em castas, categorias. Nós estamos pensando em igualdade. Nós não estamos pensando em olhos altivos. Nós estamos pensando em olhos com compaixão. Olhar para as mazelas do outro, não com julgamento e não com ar de superioridade, mas com um sentimento de cuidado, amor, zelo e compaixão. Então nós precisamos renunciar esse desejo, sentimento, essa busca por sermos superiores. E mais ainda, não é a nossa conta bitcoins que nós temos investidos que nos fazem superior aos outros. Pelo contrário, muito pelo contrário. Se você faz um diagnóstico a partir disso, preciso te dizer que provavelmente você está com a síndrome do tio Patinhas. A avareza e o culto está para uma moeda de 10 cents.
que talvez esteja no seu altar. Talvez não esteja. Talvez esteja na atualização do seu banco que você olha o tempo todo e tenta dominar e controlar. Mas é ele que te domina o tempo todo. Não é o seu dinheiro, não é a sua casa, não é o seu carro que te faz superior a ninguém. Muito pelo contrário. Nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Mas tem um terceiro elemento que a gente precisa renunciar de acordo com o texto. Nós precisamos renunciar àquilo que tem aparência de bom, mas não é. O texto fala de coisas grandiosas. Todos nós, em algum momento da vida, queremos algo grande para nós. Quando eu era adolescente e eu comecei a tocar contrabaixo, e eu comprei um contrabaixo de 6 cordas por causa disso, o meu desejo era ser o melhor baixista do mundo. Marli, nunca cheguei perto, Marli. Mas era isso que o meu coração almejava. Era isso que eu desejava. E quando eu fui para o seminário, tinha sempre aqueles professores que você olhava com um ar de admiração. Nenhum deles chegava perto do Antônio Luiz João. Você mora aqui, viu? Depois você paga a pizza, mas... E eu olhava para eles e aquele casting de sucesso, como os coaches falam nos dias de hoje, né? Falando em grandes conferências, e você começa a perceber que você e os seus amigos olham para essas pessoas e querem replicar exatamente isso. Então, para nós pastores, talvez seja esse o casting de sucesso. Falar numa grande conferência, ter uma igreja cada vez maior e crescendo, não ter problemas dentro da igreja, nem financeiro, nem com os líderes e nem com os membros, e parecer que você está em Nárnia, que não tem problema nenhum na igreja. Isso é utópico, isso não existe. A maioria dos pastores pastoreiam igrejas com menos de 50 membros e lidam com dificuldades com liderança financeira e que vai gerar problemas emocionais neles. Mas alguns insistem em colocar na parede o quadro do Hernandes Dias Lopes e quase fazer o sinal da cruz para ele. Graças a Deus pelo Hernandes Dias Lopes, mas só tem um. Não dá para colocar na máquina de xerox. Daí vocês têm que aguentar esse que vos fala aqui, em como ele é, do jeito que ele é, transmitindo aquilo que precisa transmitir para vocês. Então, algumas coisas têm aparência de bom, mas de fato não é. Porque essas coisas podem dominar o nosso coração e envenenar a nossa alma. E se elas não envenenam a nossa alma, no mínimo, elas causam um gosto amargo na boca. E esse sabor amargo na boca permanece. Eu falei da minha realidade, mas transfere isso para a sua realidade. Transfere isso para o seu trabalho. Transfere isso para as coisas grandiosas que você trouxe para a sua vida e que talvez você não tenha encontrado resposta para elas. Não fica um gosto estranho na boca? Não fica um desejo por quero mais e parece que nunca alcança? Tem a resposta para isso. Tem a resposta. O Eugene Peterson vai dizer assim: é difícil reconhecer o orgulho como pecado, porque nos dias de hoje ele é exaltado por todos os lados, quase como uma virtude, estimulado como algo proveitoso e recompensado como sendo um feito, uma realização. É mais ou menos assim. Fique orgulhoso por tudo aquilo que você fez e faz. O orgulho é um dos pecados mais sutis que há em nós. Por isso é um dos mais difíceis de ser trabalhado. Para vencer o orgulho, é necessário renúncia. Segundo lugar, o caminho para a maturidade passa pelo contentamento em Deus. Se nós falamos de todas essas coisas que causam um amargor na nossa boca, que azedam a nossa alma, que envenenam o nosso interior,
A gente precisa de um antídoto para isso. E o Salmo 131 apresenta um antídoto para isso. Para mim, o antídoto é: o caminho para a maturidade passa pelo contentamento em Deus. E para isso, eu e você precisamos entender que as agitações do mundo à nossa volta, a multidão do mundo à nossa volta, o barulho do mundo à nossa volta, a correria do mundo à nossa volta, não vão saciar a nossa alma, o nosso interior e o nosso coração. Muito pelo contrário, eles vão produzir mais patologias, mais enfermidades, mais doenças no nosso interior. A resposta precisa ser esse contentamento. Nós precisamos, para nós mesmos, entendermos o seguinte: o que nós temos e o que nós recebemos de Deus é suficiente. O que nós temos e o que nós já recebemos de Deus é suficiente. Uma vez eu fiz uma pregação para um dos encontros das mulheres, que foi lá na Ayrton Senna, naquele salão que tinha lá, que eu acho que agora é alguma coisa católica lá. Eu acho que foi lá. E eu falei de Colossenses 1, do versículo 13 até o versículo 20. E o tema era Jesus é suficiente. E eu falei que Jesus é suficiente para a salvação, Jesus é suficiente para o perdão, Jesus é suficiente para a adoração, Jesus é suficiente para a comunhão, Jesus é suficiente para o perdão. Tudo isso presente lá. Quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa resgatar essa ideia de que Jesus é suficiente. Por que nós corremos atrás de coisas grandiosas demais para nós? Porque nós perdemos a noção de que Jesus é suficiente. Porque nós perdemos a noção de que o nosso coração é pecaminoso e para ele ser tratado precisa de Jesus. E se o nosso coração não for tratado, nós acumularemos pecado e mais pecado. E o acúmulo de pecado sobre as nossas vidas traz distorção de quem Cristo nos chamou para ser. Eu tenho usado uma outra expressão com jovens e adolescentes. O pecado deforma. Pecado deforma. Agora, contentamento em Deus e naquilo que Deus nos dá, traz cura para o nosso interior e para o nosso coração. Se vocês lerem de novo o versículo 2, ele vai falar assim: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Eu vou usar a expressão da moda, né? Um guitarrista com a sua palheta não quer guerra com ninguém. Então, uma criança amamentada não quer guerra com ninguém. Uma pessoa com contentamento em Deus não quer guerra com ninguém. É sobre isso. É sobre isso que eu estou falando aqui. Se o seu coração estiver em Deus, você vai ser como essa criança amamentada. Se o seu contentamento estiver em Deus, você já tem o suficiente. Você está satisfeito. Você não precisa de mais. Você não precisa ficar fazendo birra para querer cada vez mais ou para receber aquilo que você espera. Ai, como há crente birrento por aí que não tem contentamento em Deus. O Eugene Peterson vai dizer o seguinte. Desculpa, gente. Força do hábito de não usar. O Eugene Peterson vai dizer assim: a fé cristã não é dependência neurótica, e sim confiança como de uma criança. Não temos um Deus que para sempre e sempre satisfaz os nossos caprichos, e sim um Deus a quem confiamos os nossos destinos. Então, maturidade tem a ver com esse contentamento nesse Deus que cuida de nós, mas não é um Deus que está cuidando dos nossos caprichos. É um Deus que satisfaz e preenche a nossa alma nas nossas necessidades, naquilo que nós precisamos. E talvez seja por isso que a gente não atingiu maturidade, porque nós ainda insistimos nos caprichos que nós queremos para nós mesmos.
E aí é necessário entender que algumas coisas de Deus levam tempo na nossa vida. E apesar de nós vivermos num mundo imediatista, para a expressão que eu aprendi na escola, um mundo globalizado, de tecnologias e informação automática, a gente precisa dizer que Deus não trabalha assim, mas que Ele trabalha no decorrer dos anos. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Ele não está fazendo nada de imediato, nada de forma instantânea, nada às pressas. Mas nós queremos as coisas no nosso tempo, no nosso momento e exatamente naquela hora. A impressão é que alguns de nós querem todos os dias serem alimentados por miojo. De vez em quando, você come é gostoso. Mas se você comer miojo todo dia, você vai ficar empapuçado. Você vai ficar com nojo daquilo. Você não vai sentir prazer mais naquilo. E mais, aquilo não vai nutrir o seu corpo com todas as propriedades que ele precisa. Se nós fizermos assim com Deus, quase que um miojo, ele não vai saciar a nossa alma, o nosso interior, o nosso coração. É preciso de uma ação dele na nossa vida no decorrer dos anos. Por isso que a santificação, dentro da ordem dos salutis, dentro da ordem da salvação, dentro dos meios de graça, é a única que não é instantânea. Ela começa e termina só quando nós morrermos ou quando Jesus voltar. Isso significa que você não é santo, plenamente santo nos dias de hoje, mas você está caminhando para isso e um dia você vai alcançar. É esse trabalhar regenerador de Deus no nosso interior e no nosso coração. Por isso, fique alegre e feliz com o que você tem hoje com Deus. E aí, é importante falar que a gente só vive o hoje. Nós só vivemos esse tempo e esse momento. O batismo do Henrico foi lindo, mas já passou cerca de meia hora que aconteceu. E agora nós estamos aqui, nesse tempo presente. Esteja alegre, feliz, contente com o Senhor, pelo aqui e agora, que é o tempo exato no qual nós vivemos. Terceiro lugar, o caminho para a maturidade passa pelo que o nosso coração almeja. O versículo 3, ele encerra dizendo assim: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Eu preciso fazer o link com o início do capítulo, que ele diz assim: Senhor, o meu coração. Se ele está fazendo uma análise do coração dele, quando ele fala para Israel, quando ele sai do singular e passa para o coletivo, quando ele sai do rei Davi e passa para toda uma nação, ele está falando o seguinte: meus irmãos, meus amigos, o que o nosso coração almeja e deseja? Davi está transferindo para as outras pessoas o que ele estava almejando. A esperança dele é o Senhor. O anseio dele é pelo Senhor. O que ele está projetando com isso? Ele está em busca do desenvolvimento de um meio ambiente saudável. Vocês já tiveram aquário? Você começa comprando peixinho, né? Porque é o senso de realização. Aí depois você começa a colocar as pedrinhas, o barquinho de enfeite, e vai deixando aquele ecossistema mais bonito e mais saudável no decorrer do tempo. O que Davi está fazendo é uma construção de um ecossistema saudável, na onde as pessoas estão com o coração no lugar correto, com a mente no lugar correto, e isso vai trazer uma vida saudável, não somente para Davi, mas para as pessoas que estão à sua volta. Portanto, pôr a esperança no Senhor é um meio pelo qual eu e você construímos um meio ambiente no qual Deus trabalha, age e opera. E aqui tem algumas relações no que a esperança de Davi está. Primeiro, a esperança de Davi está no ser de Deus. Criador, Senhor, Salvador, Governador, todos os atributos possíveis e imagináveis acerca de Deus. É nessa pessoa que está a esperança de Davi. Em quem Deus é. A palavra Senhor, como está aí na sua Bíblia e na minha, e essa é uma dica de leitura, toda vez que aparece o S em maiúsculo,
e todas as outras letras em caixa alta, mesmo, mas num tamanho menor, mas em caixa alta, é a indicação do tetragrama. É o nome que o povo judeu deu para Deus, que Deus revelou, mas que eles não podiam pronunciar e nem escrever. E que nós falamos que é Yahvé. Esse nome que está presente aqui é o Eu Sou que se revelou para Moisés. Esse Deus está presente aqui. Esse Deus é o Criador. Quando tem o S maiúsculo e as outras letras em minúsculo, é a palavra Adonai, que também é traduzido em português por Senhor. E toda vez que aparece, principalmente em Salmos, Deus, é a palavra Elohim. E são essas as três palavras para Deus presente no livro de Salmos. Cada uma delas designa uma forma como Deus age. Essa aqui em especial é o Senhor Rei sobre tudo e sobre todos, e que toda autoridade está sobre ele. É nesse ser que Davi espera e que convida Israel para esperar. E que convida eu e você a esperarmos em Deus. A segunda coisa importante é que a espera de Davi é uma espera constante. Ele fala assim, desde agora, tempo presente no qual ele estava vivendo, para todo sempre. Então, quando você vai fazer isso? Quando a sua vida estiver mal? Não. Quando a sua vida estiver bem? Não. É sempre, constante, rotineiro, habitual. Não é a partir de uma circunstância da vida. Muitas pessoas, elas são reativas. Elas esperam que algo acontece para ela trazer uma resposta para o outro. Gente, isso é conversa de WhatsApp. Você manda um oi e não fala o assunto para a pessoa. E espera a pessoa responder o seu oi, para depois você responder. O WhatsApp revela como nós somos. E se você é parecido comigo, quando a pessoa manda um oi e não manda o assunto, você fica com comichão aqui assim, ó. Então, se vocês forem mandar mensagem para mim, manda um oi, tudo bem? Já manda o assunto, que você me livra das crises de ansiedade. Tá? Bom, algumas pessoas são reativas, esperam algo externo acontecer para que elas possam dar uma resposta para aquela situação. O que Davi está falando é, sejam constantes. Façam isso sempre. Lembra, eu estou falando de um caminho para a maturidade. Essa confiança em Deus precisa ser constante. Essa espera, essa esperança no Senhor precisa ser constante. Mas eu preciso falar que, quando eu olho para esse texto, essa esperança é uma esperança escatológica. Porque essa expressão sempre é uma expressão no Antigo Testamento que aponta para o fim de todas as coisas. E não somente para um tempo, um momento da história específica. Ela aponta para o final de todas as coisas. E é importante lembrar que toda a Bíblia ela faz essa relação entre princípio e fim, entre começo e o Apocalipse, entre Gênesis e o Armagedon. Ela está sempre fazendo esse tipo de trabalho. E todos nós vivemos essa ideia de Gênesis todo dia. O início de um dia, o início de uma semana, o início de um novo tempo. É sempre o start de algo que caminha para o fim de algo. Então, essa relação deveria fazer nós olharmos para a Bíblia e compreendermos a Bíblia um pouquinho melhor. Então, o que Davi está apontando é o seguinte, há uma esperança escatológica. Essa esperança escatológica, para nós que temos a revelação plena, para Davi ele tinha parte ainda, né? Não tinha o todo da Escritura, mas para nós que temos, aponta para um Jesus que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia por causa dos nossos pecados. Lembra que eu comecei falando que o nosso coração é pecaminoso? Nosso coração é enganoso? Nosso coração é seduzido pelas coisas desse mundo? A resposta é esse Jesus que veio e morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou para vencer a morte e que conduz a história para o fim de todas as coisas. E às vezes a gente lê esse texto e não lembra disso. Mas essa é a esperança escatológica presente em Davi. Então, dito isso, eu tenho 4 aplicações.
Por fim, tudo tem uma relação direta sobre os domínios que estão sobre nós. O que tem dominado o seu coração? O que tem dominado a sua vida? O que tem dominado a sua alma e o seu interior? Talvez a pergunta correta é: pelo que você vive? Pelo que você vive? Lutero, na tese de número 62, disse que o tesouro maior da igreja é o evangelho. Eu preciso dizer que vale a pena gastar a sua vida em prol do evangelho. Vale a pena gastar a sua vida com Jesus. Vale a pena, dia após dia, entender que Ele é o principal da nossa vida, da nossa alma, do nosso interior e do nosso coração. Segunda aplicação, o nosso interior é uma fábrica de fanfic. Fanfic é você pegar alguns personagens e criar histórias não canônicas a partir deles. Então imagine que você vai escrever uma história do Batman. E o Batman vindo visitar Montemor. E solucionando um caso, um crime aqui em Montemor. Isso seria uma fanfic. A minha mente, a sua mente, é uma fábrica de fanfic. Nós temos planos, sonhos, projetos que não apontam para uma vida saudável. E de vez em quando a nossa fanfic é uma fanfic negativa. E parece que nós estamos lutando o tempo todo contra o mundo e as pessoas à nossa volta. Quando a única história que nós deveríamos estar escrevendo é: espera no Senhor, ó Israel. Então eu e você precisamos do nosso interior trabalhado, restaurado, sarado, para que essas histórias que nós criamos dentro de nós não nos dominem. E pior ainda, nós criamos algumas histórias na nossa mente, no nosso coração, e que a gente acredita que é verdade. E a gente vive como se aquilo fosse verdadeiro. Volta para o início. Faz um raio-x do seu interior e do seu coração. Terceira aplicação. O nosso coração precisa de um tratamento com o evangelho para que deixe de ser um ser desejoso por coisas deste mundo. A resposta para o meu e para o seu coração é o evangelho. É conhecer o evangelho, é amar o evangelho, é viver pelo evangelho, é pensar no evangelho, é ensinar às nossas crianças o evangelho. Quarta e última aplicação. Eu quase fiz igual a Laurinha agora há pouco. Perguntaram para a Laurinha do Patrick hoje de manhã, depois da escola dominical: quantos anos você está fazendo? E ela: 2. 4. Quarto lugar. Crescer tem os seus desafios. Lembra, eu estou falando de maturidade. Crescer tem os seus desafios. E eles existem para que gerem em mim e em você resistência e resiliência. A nossa sociedade hoje, ela é farta de pessoas que abandonam o barco na primeira dificuldade. Só que crescer nunca foi fácil. Crescer gera dores. Crescer gera incômodo. Crescer gera dificuldades na nossa vida. Portanto, ela precisa produzir em nós perseverança e resiliência. O Eugene Peterson, e eu vou encerrar com isso, ele vai dizer assim: todo cristão enfrenta problemas de crescimento e dificuldades de desenvolvimento. Se você olhou para o seu coração nessa noite e entendeu que o seu coração não está no lugar correto, eu preciso te dizer que você está em boa companhia. É só você olhar em volta aqui. Todos nós estamos nesse mesmo barco. Porque se você lê o Salmo 131 e você se coloca na mesma posição de Davi, eu preciso dizer para você: leia o Salmo de novo. Porque nem eu nem você estamos na mesma situação de Davi em nenhum momento da nossa vida. Nós caminhamos para isso, mas não estamos. Não estamos.
é necessário um trabalhar de Deus na nossa vida. Um agir de Deus na nossa vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Enquanto você fecha os olhos, o pessoal do louvor abre e vem aqui à frente. Por favor. Ó Deus, ajuda-nos, pois nós precisamos. Nós carecemos do Senhor. Necessitamos do Senhor na nossa vida e na nossa história. Precisamos que o Senhor trabalhe todos os dias e produza em nós amor pela Tua palavra, amor pelo Evangelho, um desejo rotineiro e constante pelas Tuas coisas, para que cresçamos no Senhor e nos tornemos mais parecidos com Jesus. O Senhor é o Deus da nossa vida e nós queremos Te amar e entregar todo o nosso ser e todo o nosso coração para o Senhor. Isso, em várias situações, não é tão simples e fácil, mas o Senhor nos ajuda e nós somos gratos por isso. Amém.